maior risco dos seus investimentos para a aposentadoria é não correr risco. Hoje a coluna vai responder à dúvida da Regina, que não sabe se ganhou ou se perdeu com seus investimentos em 2021 e, principalmente, qual é o risco que está correndo. Roda essa vinheta, André, porque hoje a gente vai falar de risco. A Regina mandou uma dúvida muito importante aqui para o My News Previdência. Ela não sabe se ganhou dinheiro com a aplicação que fez em 2021. Ela ganhou dinheiro? Ela ganhou dinheiro. Regina, você ganhou dinheiro, mas você perdeu da inflação. E isso é um problema sério. Ela fez uma aplicação em renda fixa, a aplicação dela teve um rendimento maior do que o CDI, que é a taxa de referência das aplicações de renda fixa. Ótimo, mas perdeu feio da inflação. E isso é um problema principalmente para as aplicações de médio e longo prazo. Na Previdência, o que isso vai acontecer? Você vai juntando um dinheiro, né, para tirar lá na frente, para virar um benefício lá na frente, para complementar sua aposentadoria, e se esse dinheiro que você acumulou não bateu a inflação, o seu poder de compra vai ser menor, ou seja, você fez um esforço grande e não vai conseguir manter o seu poder de compra. Você está entendendo o tamanho do problema? Por isso os analistas dizem, olha, aplicações de longo prazo têm que ter uma fatia de risco. Por quê? Essa fatia de investimentos de maior risco vai garantir, tende a garantir, se você fizer com gestores especializados, se você fizer uma coisa cuidadosa, um rendimento real, um rendimento acima da inflação, porque essas aplicações de risco, como bolsa, por exemplo, elas tendem a ter um rendimento maior no longo prazo do que as aplicações conservadoras. Bem, para explicar isso tudo para a gente responder direitinho a Regina, eu convidei o Álvaro Dias, que é um experiente assessor de investimentos, para explicar para a gente como é que isso funciona. André, roda aí a entrevista, a minha conversa com o Álvaro, para a Regina poder ver. Álvaro, então vamos responder a pergunta da Regina. Ela ganhou dinheiro? Mara, depende. E não é uma... Ela ganhou e perdeu, né? Não é querer fugir da resposta. O que acontece? A Regina falou que ela teve um rendimento num fundo de previdência de R$ 4,90 nos últimos 12 meses. Se a gente considerar os últimos 12 meses sendo o ano de 2021, você tem uma ideia, o CDI foi 4,42, o CDI de 21. Então, ela ganhou em relação ao CDI. Só que, assim, quando a gente pensa em previdência, a gente está pensando em longo prazo, né? Qual que é o principal objetivo de um investimento de longo prazo? É você manter o seu poder de compra, né? Então, assim, essa resposta... Pelo menos, Pelo menos, porque, exatamente, na verdade, quando você investe para a Previdência, é manter o poder de compra, mas também ajudar ali que esse rendimento... O juros sobre juros trabalha a seu favor e você tem que fazer um esforço menor no desembolso das aplicações, não é isso? Exatamente. Então, assim, o que eu acho que é importante? A gente não pode... Então, numa primeira análise, ela ganhou do CDI. A gente não pode analisar numa maratona de 30 anos, vamos pensar essa maratona sendo o prazo que ela vai poupar para a aposentadoria, como sendo um ano crucial. Então, acho que essa análise é importante, mas ela tem que fazer isso ao longo do prazo, né? Então, ela sempre tem essa análise. Então, em relação ao CDI, ela ganhou 0,5%, né? Então, o CDI foi 4,42%, o rendimento dela foi 4,90%. Só que nesses mesmos 12 meses, né, do ano de 2021, o IPCA foi 10%, foi 10,06%. Então, ela perdeu em termos reais, porque o dinheiro dela rendeu menos que a inflação. De novo, isso é preocupante? Ela tem que adequar, né, o investimento. Então, se ela tiver muito próximo do período dela de aposentadoria, pode ser que uma aplicação que renda CDI no último ano, nos 2, 3 últimos anos do período de acumulação, não seja preocupante. Agora, se ela ela está lá no começo, ela está na primeira metade do período de acúmulo, fica atenta, né? Dá uma olhada, vê qual que é a característica. Às vezes tem um fundo de juros reais, pode ser interessante.
sabendo que um fundo de juros reais vai trazer volatilidade para a carteira. Mas, olhando o longo prazo, faz sentido. No longo prazo, essa questão da volatilidade ela tem que ser interpretada de uma outra forma, né? Isso. Porque, na verdade, a volatilidade ela pode jogar a seu favor, né? Porque ela vai te dar um investimento com uma volatilidade maior, tem um risco maior, tende a ter um retorno maior, né? Enfim, no longo prazo. Então, mas tem que saber o que está comprando, né? Que título é esse que está comprando, né? E assim, num investimento de longo prazo, o maior risco é você não correr risco. Essa frase, eu gostei dessa frase. Porque você está deixando, você está lá guardando dinheiro por 30 anos, rendendo lá 100% CDI, você está deixando o dinheiro na mesa. Exatamente. Então, eu acho assim, vale ter uma conversa com alguém, busque um auxílio técnico, porque assim, às vezes a gente tem aversão também por não ter o conhecimento, e aí a zona de conforto te leva para um investimento ultraconservador. Legal, muito obrigada, viu, por responder a Regina e vir aqui participar no My News Previdência. Eu vou abrir com essa frase. No longo prazo, o maior risco é não correr risco. Gostei disso. Valeu, Álvaro, obrigada, viu? Obrigado, Mara. E aí, Regina, respondeu a sua pergunta? Ficou com dúvidas? Ficou com dúvida, manda aqui pra gente. E você que tem dúvidas, faz como a Regina, manda aqui pra gente a dúvida para o My News Previdência, porque o My News Previdência foi criado só para isso, para falar sobre investimentos de longo prazo, para falar sobre riscos e oportunidades na aposentadoria, para a Previdência, o que está sendo feito no mundo. Acompanha a gente, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda dúvidas, sugestões, críticas também, a gente não tem nenhum problema em relação a isso, porque a gente quer melhorar. Eu te espero, fica com a gente e até a próxima.